Olá, pessoal. Vamos fazer a correção da terceira atividade de arte, que corresponde à arte egípcia, grega e romana, ou seja, a arte na antiguidade? Vamos lá. Eu pedi para vocês lerem, né, relerem os slides e que imprimissem ou copiassem os exercícios no seu caderno. Mas antes de nós irmos para a atividade propriamente dita, eu vou explicar um pouquinho sobre a arte egípcia, porque ela influenciou muito as artes que vieram depois dela, né? Alguns povos que surgiram, que se fundamentaram depois do povo egípcio. No caso aqui, a arte egípcia, ela representava basicamente as crenças fundamentais desse povo. Ela se concretizou, ou seja, ela passou realmente a ter um valor muito grande, no sentido de que representar mesmo a arte egípcia nos túmulos e nos objetos deixados junto aos mortos nas pirâmides e mastabas, tá? Ali também, naquelas tumbas, juntamente com os corpos, né, dos faraós e pessoas ricas ou nobres da época, porque não só os faraós eram mumificados, também nobres, pessoas importantes. Ali tinham estátuas, tinham vasos pintados, né, muita coisa que representava a arte egípcia. Então, geralmente a arte egípcia tinha a ver com essa visão que eles tinham da morte, da vida após a morte. A arquitetura egípcia, então, se realizou nessas tumbas e construções mortuárias, como as pirâmides, mastabas. Só para vocês terem uma ideia, as mastabas eram essas construções aqui que representam a base de uma pirâmide. Mastaba, ela só não tem aquela ponta, mas ela é muito parecida com a pirâmide. Então, olha só, se você ver esse desenho aqui, tem a entrada, como tem uma pirâmide, ela tem ali o fosso funerário, a câmara funerária onde ficava o morto, né, a pessoa mumificada, juntamente com seus pertences, eles colocavam os bens, né, dessa pessoa ali. Por isso que era um lugar, assim, para chegar até essa câmara funerária era muito difícil, era uma espécie de labirinto ali dentro. Então, quando a pessoa ela era colocada ali, o morto, né, ela era colocada com seus pertences, mas eles também não facilitavam que ladrões ou pessoas pudessem roubar ali, aquele lugar. Então, a arte egípcia, ela obedecia um padrão. Esse padrão geralmente tem a ver com a lei da frontalidade. Mas deixa eu voltar um pouquinho aqui e falar para vocês sobre as mastabas. As mastabas, ou pirâmides, onde eram colocadas essas pessoas que depois que morriam, elas passavam por um processo de mumificação, que era passado um líquido no corpo dessas pessoas, chamado betume, e depois essas pessoas eram envolvidas em panos, né, e daí que surgiram as múmias, e porque eles acreditavam que a pessoa, depois que ela morresse, em uma certa época, ela poderia... ela ia se encontrar numa outra vida, porque eles acreditavam na vida após a morte. Inclusive, algumas tumbas, eles encontraram barcos, onde essa pessoa poderia fazer essa travessia. E um fato curioso, que além de ter um livro, chamado Livro da Vida, que ficava ali junto do morto, explicando como que era para ele proceder, quando a pessoa era muito rica, muito abastada, eles colocavam escravos também lá junto, e deixava o coitado morrer à míngua lá, porque eles acreditavam que quando a pessoa, o morto, vamos dizer assim, ressuscitasse ou passasse para outra vida, o escravo estaria lá para continuar servindo em outra vida. Aqui, nós temos esse desenho aqui, que vocês já devem ter visto, que é o que representa, muito representativo da arte egípcia, seria essa forma de pintura aqui. O que nós temos aqui? Observem o olho e o tronco dessas imagens, dessa figura aqui, né, dessa imagem desses dois jovens. Então, o olho e o tronco, se vocês observarem bem, estão virados para nós. Porém, os braços, as pernas estão viradas, estão de perfil. Essa característica da arte egípcia chama-se lei da frontalidade, onde os olhos e tronco eram representados de frente
cabeças, pernas e pés eram vistos de perfil. Então, na primeira questão, está perguntando assim, a arte egípcia nasceu há mais de 3.000 anos, visto que a maior parte de suas estátuas, pinturas, monumentos e obras arquitetônicas se manifestam em temas religiosos. Muito bem, isso mesmo. A respeito da arte egípcia, está correto o que se afirma em uma arte dedicada à vida profana? Vida profana seria a vida que não tem a ver com a religião, né? Não é religiosa. Isso corresponde? Não. Se dedicavam somente à pintura? Também corresponde? Não, porque lá a gente ouviu falar, a gente viu lá atrás que eles também pintavam vasos, faziam estátuas. Uma arte dedicada à vida após a morte? Pode ser. A outra, a letra D, uma arte dedicada somente para os faraós? Também não, porque vocês lembram que o tempo todo eu falei que também eram mumificados pessoas nobres, pessoas importantes, pessoas ricas, e nessas tumbas tinham muitos desenhos, muitas obras de arte ali dentro também acompanhando o corpo, que era deixado junto ao corpo do morto, né? Então, nenhuma das alternativas? Qual seria, então, a resposta certa? Muito bem, letra C. Questão número 2. Sobre as características da arte egípcia, analise as seções a seguir e marque a alternativa correta. Número 1, a arte refletia as riquezas do faraó? Em momento algum só fala disso, das riquezas do faraó, né? 2, a arte refletiu suas crenças fundamentais? Opa, sim, que eles acreditavam na vida após a morte para esse pessoal aí, né? Que eles teriam uma vida depois desta, né? E a lei da frontalidade, que os olhos e o tronco estão virados para frente e o restante de perfil? Sim. Então, qual é a alternativa aqui, que corresponde, que é a verdadeira? A B. A alternativa B, que corresponde a número 2 e 3. Antes de nós irmos para a arte grega, que foi muito influenciada pela arte egípcia, eu vou explicar um pouquinho sobre essa arte grega, né, antes de irmos para as questões referentes a ela. Então, nós precisamos entender que a arte grega ela teve 2 períodos, que foi o período arcaico e o período helenístico, certo? A arte grega, ela representou basicamente, né, os deuses da mitologia grega, e a grande expressividade está nas esculturas, que primeiramente, né, nas estátuas, que primeiramente, né, elas eram feitas de bronze e depois passaram a ser feitas de mármore, e essas estátuas representavam deuses, heróis, pessoas que participavam dos Jogos Olímpicos, vamos dizer assim, né? Atletas. Vamos ver, então, mais de perto. Então, o período arcaico é o período das esculturas em formas representando a forma masculina. Nesse período, nós temos os couros. O que são couros? Couros, aqui, ó. Geralmente não, era sempre representado por um homem nu, de cabelo frisado, de rosto sereno, mas que não tinha grandes expressões, você não vê movimento. Então, período arcaico é um período mais de estátuas, de uma obra mais estática, certo? Depois, ali em cima, nós temos o período helênico, helenístico, já é representado ali pelo nu feminino. Enquanto que no arcaico era o nu masculino, no helênico, helenístico é o nu feminino, mais representado, né, por estátuas que têm movimento. Vejam que a moça ali, que está representada nessa estátua, parece que ela está andando pelo movimento da roupa dela, ok? Então, indo para a questão 3, essa escultura aqui, que está ao lado, pertence aqui à arte? Nós já vimos ali atrás, esse aqui é o chamado discóbolo, homem lançador de disco. Então, é da mitologia, da arte grega. Antes de irmos para 4, vamos falar um pouquinho sobre a arte romana, que também foi influenciada pela arte grega, e a arte grega foi influenciada pela arte egípcia. Então, uma foi influenciando a outra. Basicamente, então, a arte romana, ela foi, como eu disse, influenciada pelos gregos e também pelos etruscos. Quem eram etruscos? Etruscos
um povo que viveu nessa parte aqui da Itália. Vocês estão vendo aqui a imagem de uma botinha nesse mapa, né? Essa botinha é a Itália. E ali, esses etruscos, que está aqui em azul, eles influenciaram muito a arte romana também. Da arte grega, os romanos assimilaram a ideia, o ideal de beleza, né, que era mostrado pelas estátuas de deuses, né, dos deuses mitológicos. E já da arte etrusca, eles herdaram ou se espelharam, né, na arte etrusca, para representar mais a realidade que era vivida. Então, dos etruscos também, foi copiada a questão dos arcos, das abóbadas. A arte romana ela é muito de círculo, de arco, de abóbada, e isso eles foram influenciados pelos etruscos. Veja que aqui ainda cita que os mestres da arte do mosaico decoravam os edifícios de Pompeia. Pompeia é uma coisa de doido. Pompeia, a história de Pompeia é maravilhosa. Pompeia foi uma cidade que tinha mais de 20 mil habitantes e ela foi completamente submersa, tá? Em fuligens, fumaça, cinzas, né? No caso, de um vulcão chamado Vesúvio. Isso aconteceu há mais de 2.000 anos. Então, era 1h da tarde, o pessoal, cada um no seu serviço, nos seus afazeres. De repente, esse vulcão entra em erupção e cobre toda a cidade com essa fuligem. Ai, meu Deus, a palavra sumiu. Cinza. Então, e aí os arqueólogos, cientistas, conseguiram, né, refazer essa cidade no sentido assim, de ir removendo essa cinza, e eles descobriram toda uma cidade lá embaixo. Essa cidade, então, no caso, ela teria sido assim, como se fosse congelada pelas cinzas do vulcão, e ali, quando a gente faz uma visita nos vídeos, que tem um monte na internet, depois eu vou deixar até um link para vocês, que um rapaz brasileiro, ele vai fazer uma visita lá nessa cidade de Pompeia, e ele vai visitando cada cantinho, explicando para a gente, e a gente consegue visualizar como era a vida dessas pessoas ali, né, em Pompeia, como era a vida, o dia a dia deles ali, tá? Mas, e ali, quando você visita, quando você viaja junto nesses sites, conhecendo Pompeia, você pode ter uma ideia de como realmente era a arquitetura e a arte romana. Bom, esses etruscos, como eu falei, que influenciaram muito a arte romana, né, dando essa questão de arquitetura voltada para os arcos, para o círculo, para as abóbadas. Era um povo que viveu na Etrúria, na Península Itálica, ao sul do rio Arno e ao norte do rio Tibre, ali naquele mapinha, naquela parte azul do mapinha, como eu falei. Bom, a arte romana, então, eu disse para vocês que ela foi influenciada pelos gregos, né, nas suas estátuas, e pelos etruscos. Aqui, vocês têm aqui em cima um desenho de um aqueduto. Lá em Pompeia também tinha aqueduto. E aquedutos eram essas tipo pontes, né, que percorriam a cidade de fora a fora, onde a água ela era canalizada e depois ela descia em canais, em canos de chumbo, certo? Então, esses aquedutos ali, vocês podem ver que ele tem círculos, né? Abóbodas. Então, isso aí é uma característica etrusca. Já aqui do lado, nós temos o Coliseu. Coliseu, que era representava um lugar, um anfiteatro chamado Anfiteatro Flaviano, que foi construído em homenagem a Nero. Então, ali em frente a esse prédio, né, ele tinha uma grande estátua de Nero. E aí, o Coliseu, ele era usado
batalhas, né, entre gladiadores e animais, entre animais e animais, e ali foi um palco de grande mortandade, que era uma forma das pessoas se divertirem. Os imperadores, né, porque esse Coliseu ele foi usado por vários imperadores, e ali eram promovidas essas batalhas, que era onde as pessoas iam para assistir esse espetáculo sanguinário. Inclusive, muitos cristãos foram jogados ali dentro e para serem comidos, estraçalhados por animais. O Coliseu, ele ainda existe, ele está nessa forma aqui. Ele também tem uma característica etrusca, porque ele é redondo. Bom, a questão 4. Escreva sobre as características da arte romana. O que nós falamos? Vamos lá. Então, se você colocou que a arte romana ela foi influenciada por gregos e etruscos, pelos gregos nós temos a arte que expressava o ideal de beleza através das estátuas, né? E pelos etruscos, tentou mostrar a realidade vivida, em especial o uso de arcos. Você acertou. Se você não colocou isso, é importante que você coloque, porque isso aqui é basicamente a resposta, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu queria dizer muito mais aqui sobre a arte romana, que eu sou apaixonada, mas eu vou deixar uns sites para vocês entrarem. Quem tem interesse de saber sobre Pompeia, eu acho sensacional estudar a história de Pompeia, e a história do Coliseu, e outras mais. Eu vou deixar uns sites aqui. Quem tiver interesse pode abrir e se deliciar como eu me deliciei. Um abraço e até a próxima.